A gente entrevista agora Jair Bolsonaro, presidente do Brasil entre 2019 e 2022. Muito obrigada por me receber aqui na sede do PL, em Brasília. Eu já começo te perguntando sobre a eleição de Donald Trump. O senhor acompanhou os discursos, o senhor tem acompanhado também, acompanhou a campanha, não pôde ir pessoalmente, mas qual a sua avaliação sobre as medidas e falas iniciais do presidente dos Estados Unidos? Primeiro, por 2 anos, eu fui presidente aqui e Trump lá. Tivemos um excelente relacionamento. Muitas medidas, sinalização da nossa parte, como, por exemplo, isentamos de visto o americano para vir para cá como turista. Ele nos deu a condição de grande aliado extra-OTAN, permitindo que as Forças Armadas adquirissem tecnologia e armamento de forma mais rápida e barata. Ele teve um problema lá com etanol, muito longa história, de milho, pediu um socorro nosso, resolvi. Depois tive um problema com aço com ele, resolveu também. E conversamos muito particularmente, né? Uma das conversas que mais acalorada era sobre como resolver a questão da Venezuela. Bem, ficou para trás, pandemia, a não reeleição dele, e depois, agora, torci muito pela eleição dele. Estive por 3 meses nos Estados Unidos, né? De janeiro a março de 23, conversei com muitos brasileiros lá, e já era um clima favorável a ele, no coração desses brasileiros. Torci, graças a Deus ele chegou, e obviamente eu ouvi todos os discursos dele, o primeiro foi o mais importante, e ele realmente já começou a dar sinalizações claras que é o resgate da América do Norte. E uma coisa que ele fala e reverbera para o mundo todo é a questão da liberdade de expressão. Tanto é verdade que os grandes CEOs das Big Techs, os donos, já estão perfeitamente alinhados com ele. Acho isso excelente para nós. Então, muita sinalização. Por exemplo, uma coisa que, quando ele falou que vai voltar a explorar petróleo, vai voltar a perfurar. Um problema para o Brasil. Nós exportamos petróleo para os Estados Unidos e importamos diesel. Ou seja, a gente não pode aqui ficar de costa, né, fingindo que não existe a margem equatorial para a gente explorar petróleo, ali próximo do Suriname e da Guiana. Entre outras coisas positivas, né, ele botou um fim na agenda woke. Eu digo que eu lutava contra essa agenda antes dela existir. Nós somos iguais, ninguém interessa o que com a minha vida particular ou a tua, né? Somos iguais. E acaba com essa discriminação. Já mandou cortar verbas para ONGs que mexam aqui no Brasil com as causas identitárias, entre ela a ideologia de gênero. Agora, realmente, né, é um discurso de se colocando no lugar dele, de se orgulhar. Gostaria, obviamente, de muita coisa fazer aqui no Brasil, caso tenha oportunidade, Deus me deu a oportunidade de voltar à presidência. No discurso dele, nos decretos que ele já assinou, ele tem uma agenda muito forte em relação à deportação em massa de imigrantes ilegais. E a gente sabe que tem cerca de 230 mil brasileiros indocumentados nos Estados Unidos. Eu queria te ouvir sobre essa preocupação com as famílias desses brasileiros, com esses brasileiros. Qual que é o posicionamento do senhor? Lá é a casa dele, como aqui é a nossa. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Não são apenas brasileiros, se calcula um pouco mais de 10 milhões de ilegais lá. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muito tipo de gente que frequentava até presídios em outros países. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Você pode ver o Brasil, se você ver a nossa lei de imigração, eu acho que era 16, 17, é uma coisa que é para trás. Se chegar um navio num porto de Santos, com 2 mil estrangeiros ali dentro, que seja de onde for, ele passa a ter direito mais do que nós brasileiros, não pode ser assim. No meu governo, eu não aceitei aqui certas, ou melhor, não aceitei ninguém vir para cá, a não ser um pouco mais de 200 afegãos, que eram cristãos, a pedido de lideranças evangélicas e do judiciário também. Trouxemos esse pessoal para cá. Mais ninguém além disso. São costumes diferentes, são pessoas que não agem conforme a gente age. É pessoas que têm comum se casar com uma menina de 12 anos de idade. Você não pode admitir isso. Isso está na nossa lei, que você tem que respeitar e reconhecer
as origens dessas pessoas, a sua cultura, a sua formação, isso não pode acontecer. Agora, se você olhar o que está acontecendo com muitos países da Europa, você cai para trás. Estão perdendo a sua identidade. Alguns achavam que essas pessoas iam chegar lá e ser grato àquele país, muito pelo contrário. Estão com uma agenda própria, cuidando de si e trabalhando para que esse novo pedaço de terra seja semelhante ao que eles ocupavam anteriormente. Então, a Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Eu tô te perguntando dos brasileiros especificamente, né? Porque a gente sabe que muita gente que saiu daqui para lá, porque estava numa condição econômica, social difícil, saíram fugidos, assim como, né, no sonho americano, tentando melhorar de vida, e aí o impacto, te pergunto por eles serem brasileiros, né, mas enfim, não, acho que... É regra do jogo, é a casa dele, ele faz as regras. Soberania, É né? a mesma coisa você, o que tu acha do MST que invadiu uma fazenda? É permanecer lá dentro ou não? Eles estão atrás de oportunidade, não tinham onde plantar. E o dono da fazenda, como é que fica? Então tem que ser dessa maneira, pô. Quem quer ir para lá, busque uma maneira legal de ir para lá, como temos muitos brasileiros de forma legal. Ó. E eu conversando com esses brasileiros lá atrás, eles eram também favoráveis a não deixar aquela fronteira aberta, em especial que o Biden deixou com o México. Olha, eu apurei e publiquei na CNN um movimento, né, que começou de aliados do senhor para pedir junto ao governo Trump algum tipo de resposta e para caçar o visto do ministro Alexandre de Moraes, o visto americano dele, de familiares dele. Queria saber qual a sua avaliação sobre essa medida. Como eu tenho uma passagem com o presidente, eu não vou dar palpite nem sugestão para o governo Trump. Tá? A adesão é dele. Tem parlamentares lá, sei disso, um pouco mais de 20 estiveram presentes agora, tratando desse assunto. Mas o americano, ele é muito rígido com quem viola direitos humanos. Se eu pegar você agora aqui, levar para um canto, deixar algumas horas confinada, isso é tortura. Quando você vê pessoas condenadas a 17 anos de cadeia, porque estavam com uma camisa verde e amarela e uma Bíblia embaixo do braço, isso é tortura. E muita coisa que já aconteceu lá é semelhante aqui. O próprio 6 de janeiro, o Capitólio, o nosso 8 de janeiro aqui. Lá no primeiro dia, um dos decretos foi anistiar em torno de 1.500 pessoas. Aqui eu espero que não precise chegar um presidente de direita para fazer isso, que o Congresso resolva esse problema agora. Então, quem viola direitos humanos, eu até perguntaria, né? Houve alguma tentativa armada de mudar o Estado Democrático de Direito no Brasil? Não houve. E foram condenados por isso. Então, o americano, ele tem um carinho muito especial com as questões humanitárias. Tem uma coisa que é sagrada para eles, direitos humanos de verdade. Se eu te levar para um canto, deixar algumas horas confinado, isso é tortura. Eu vou ter uma punição drástica por parte aí da legislação e do povo americano. Eu te pergunto, essas pessoas estão sendo condenadas 14, 15, 17 anos de cadeia por estar com a camisa verde e amarela, uma Bíblia embaixo do braço, sem o devido processo legal. Não é uma tortura? Quem está à frente desses inquéritos, onde a mesma pessoa é tudo no inquérito? Ela tem agido corretamente ou não? Agora, isso extrapolou, porque se faz um paralelo com o Capitólio, 6 de janeiro, o nosso aqui. Houve excesso aqui? Uma parte depredou, se bem que tudo foi depredado antes do pessoal chegar lá. Parte das pessoas também entraram. Não houve individualização da pena. É justo, nós estamos vendo o jogo de futebol aqui, Palmeiras e Corinthians. Tem um quebra-pau do lado de lá, da arquibancada. E gente ferida. É justo o estádio todo ser punido por causa daquilo? E o senhor avalia que essa anistia, ela virá mesmo do Congresso Nacional? Porque o então presidente ainda é presidente da Câmara, Arthur Lira, criou uma comissão para que esse assunto que continuasse sendo debatido, ou seja, jogar lá para frente esse assunto da anistia. O senhor acha que com uma eventual eleição de Hugo Mota na Câmara, esse assunto de fato vai andar? A gente espera que não precise eleger alguém de direita em 26 para 27 da anistia.
aquela pessoa que comete um crime e está preso, tem um sentimento. Agora, quem está inocente lá dentro, tem uma senhora, jovem senhora de menos de 30 anos, que pintou lá de batom na estátua, com 2 filhos de 4, 5 anos de idade. Tem uma família enorme lá em Ji-Paraná, Rondônia, onde o marido foi condenado a 17 anos, está foragido, mas a mãe está lá com 6 filhos, o mais velho em torno de 10 anos, o mais novo de colo. Até tirei uma fotografia, fiz um vídeo com eles. É justo o que está acontecendo? E nós sabemos, né? Na verdade, o que é isso? É uma maneira de buscar eliminar a direita no Brasil. E você vê alguns por aí, importantes, pessoas importantes, né, de outro poder, falando abertamente, nós derrotamos o bolsonarismo. O bolsonarismo é o pior que tem no mundo. Tá? E você só vê medidas restritivas, desde antes das eleições, só em cima da direita. Quando você pega um grupo de empresários, 8, onde um dá um emoji positivo e entra no inquérito, um outro sofre duras sanções, tira uma página de 10 milhões de seguidores do ar para praticar minha campanha. É que parte desse expediente, né, ele foi em outro momento aplicado, menos em relação a redes sociais, porque não era tão ativo, mas o presidente Lula foi preso e dizia que era perseguido pela justiça, dizia que foi preso para impedir que não queriam que ele concorresse. Eu entendo assim esse posicionamento e essa sua indignação. Não estou chorando, não. Eu não sou o Lula, não. Lá tem corrupção. As pessoas foram delatadas, devolveram 5 bilhões de reais. As empresas assinaram a acordo de leniência na casa dos 15 bilhões de reais. Comigo não tem nada, não tem dinheiro na cueca, não tem conta esquisita lá fora, não tem corrupção em lugar nenhum. São teorias e são narrativas em cima de mim. Como a gente está falando, então, de justiça, depois a gente fala mais de política, que eu quero muito falar de 26, mas vamos falar desse assunto, então. Minha dúvida é a seguinte: pelo andar, né, dos acontecimentos, dos indiciamentos, o senhor acha que o senhor vai ser preso? Hoje em dia, qualquer um pode ser preso sem motivo nenhum. Como tinha gente que nem em Brasília estava e foi preso. Está na mão de uma pessoa decidir o futuro de qualquer um. Botar numa preventiva quanto tempo ele assim entender. E você viu, uma Folha de São Paulo fez a matéria, né, de um juiz lá do senhor Alexandre Moraes conversando com o chefe do comitê lá de combate à desinformação. Olha, o ministro pediu isso, pediu aquilo, faça o relatório como ele está desejando. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Use a sua criatividade. Só isso na Lava Jato teria sido anulado há muito tempo. É justa a possível punição para cima de mim? Que golpe! Que golpe! Mas, independentemente da sua avaliação de ser justo ou não, o senhor acha que pode vir Qualquer um pode ser preso a qualquer momento. Entendi. O Braga Neto está preso, segundo a gente vê lá nos autos, né? Por ter conversado com o pai do Coronel Cid 1 ano antes. E o inquérito já tinha sido feita a denúncia, entregue para o Supremo. Não tinha como ele ser preso por obstrução da justiça. Não tem como. É igual o Felipe G. Martins. Ele não foi para os Estados Unidos. Ficou quase 1 ano preso. E agora, para me negar meu passaporte, está lá na peça do senhor Alexandre Moraes que eu poderia fugir do Brasil, como o Felipe Martins fez em 2022 no meu avião. Ele não entrou no meu avião. Ponto final. Decide, não quero dar, não dou e tudo bem. Outra, onde é o meu fórum? É o Supremo ou é a primeira instância? Onde eu falo das pessoas que foram presas agora aí? É a primeira instância, não é a última instância. Se isso acontecer, né, na sua avaliação, o senhor ser preso injustamente, o que vai acontecer? Eu vou para a cadeia, eu não vou sair do Brasil. Eu não vou fugir do Brasil. Eu podia ter ficado lá quando fui para os Estados Unidos. Quando eu fui na pós do Milei, poderia ter ficado. Vim para cá, sabendo de todos os riscos que estou correndo. Lógico, vai ter uma repercussão no mundo todo, que quando você prende um ex-presidente, o pessoal quer saber qual o motivo. Olha, o mundo hoje, grande parte, já sabe o que está acontecendo no Brasil. Mas o senhor acha que poderia acontecer uma comoção social? Não sei, não vou sugerir nada, nem propor, nem achar. Agora, uma tremenda injustiça, como está sendo feita com essas pessoas, bem como com os investigados junto comigo,
acusado de tentativa de golpe. Você pode ver. Em 22, acabou as eleições, o Valdemar da Costa Neto deu uma procuração para o advogado questionar algumas coisas por ocasião das eleições. Por causa disso, o Valdemar entrou no inquérito dos atos antidemocráticos, que você não pode duvidar das eleições. Agora, você não pode duvidar em 22, porque em 18 duvidaram da minha. Em 18, acabou as eleições, chegou um papel muito bem escrito no TSE, e 2, 3 dias depois das eleições foi aberto o inquérito, instalado o inquérito 1361. Esse inquérito ostensivo. Então conta, o que tem nesse inquérito? Não vou te contar. Tem falado inquérito tanto desse ostensivo. Conta pra inquérito gente. Ostensivo. Ou seja, mas o que? Questiona a sua eleição? Esse inquérito nós tomamos conhecimento em 21. Tá? E tomamos conhecimento como? Por ocasião de uma proposta de emenda à Constituição da deputada Bia Kicis, o voto impresso. Alguém levantou esse inquérito por unanimidade. Os parlamentares votaram para ir junto à PF e conseguir esse inquérito. O inquérito chegou. Ostensivo, todo mundo teve acesso. Eu tive acesso. E quando eu mostrei esse inquérito para os embaixadores, no dia seguinte, alguém do TSE classificou esse inquérito como confidencial. Ou seja, nós temos aqui as apurações, tudo é secreto. Meu advogado não tem acesso ainda a tal da minuta de golpe. Não teve acesso ainda à delação que está lá. Ninguém tem acesso. É porque ainda está... Não, mas se ainda está, por que a denúncia? 2 anos conseguiu levantar quem estaria na frente desse terrível golpe, que outro dia um colega de Israel até me disse, né? Que golpe é esse no Brasil que o Mossad não ficou sabendo? Uma piada. Que golpe é esse que me acusam, né? De eu estar lá em Orlando, da Disney, com o Mickey, o Pateta e o Pato Donald, programando um golpe aqui no Brasil. A PF chegou ao ponto de dizer que eu transferi meu dinheiro para os Estados Unidos, mais ou menos 800 mil reais, que eu transformei em dólar, para dar um golpe. Você vai dar um golpe com 800 mil reais? Que seria, pelo amor de Deus, seria para o senhor se manter lá enquanto o golpe estaria se alguém quiser dar um golpe, ele iria para qualquer outro. Que PF mequetrefe é essa, hein? Dos Estados Unidos? É o último país para você fazer um ato como esse. Ainda, só para a gente concluir esses temas, né, de investigação, algo que chamou muito a atenção, e eu queria saber se o senhor teve conhecimento em algum momento, a história dos kids pretos, do plano para matar Lula, Alexandre de Moraes e Geraldo Alckmin. Olha, quem porventura escreveu isso aí se responsabilize. Então, o que eu vi na imprensa, isso está na conta do general Mário, né? E lá, pelo que fiquei sabendo, não está o nome desses 3 lá. Dá a entender que seriam eles. Mas o senhor ficou decepcionado? É lógico, ninguém quer. Isso para mim é uma bravata. Uma bravata. Você vai sequestrar e envenenar? Vou te sequestrar e botar um comprimidinho na tua boca? E acontece, pelo amor de Deus. Acontece. Pelo amor já de aconteceu. Deus. Os caras vivem com N seguranças. Sim, mas Um crime impossível. Essa discussão, assim, essa cogitação, né? O senhor fala que sempre jogou nas 4 linhas, etc. Esse tipo de discussão é um pensamento? Falar isso, tudo bem, poderia não concretizar, mas te decepciona? Porque o senhor não pode pessoas com uma certa idade, com a experiência que tem, escrever só umas besteiras dessas. Não tem sem cabimento. Não tem cabimento. Tá? Vamos falar de política? Quero falar sobre... Bom, a gente começou falando sobre Trump, porque eu queria saber o seguinte. Parece que a eleição dele, a vitória dele, agora todo esse movimento, ele deu ainda uma reacendida mais na direita aqui no Brasil. Como o senhor vê esse movimento? Eu acho que no mundo todo, né? O meu filho Eduardo, que me representa realmente, representava e agora me representa também em muitos eventos fora do Brasil, vai retornar. Eu vou conversar com ele a tomar pé do que realmente tem para o Brasil. Eu acho que de imediato nós aqui vamos conseguir a liberdade de expressão de verdade. O Trump mesmo diz... De que maneira isso mas pode as Big Techs não vão ter mais chegadores. Tá? Vão ser notas da comunidade. Aqui mesmo, tá? Que aconteceu com o X, até durante as minhas eleições. O TSE determinava que essas Big Techs aí cancelassem, né? Desmonetizassem páginas, derrubassem as páginas. Isso não vai acontecer mais. Até essa própria reunião ontem aqui na AGU. Da AGU, os caras não foram, pô. Você está ignorando, pô. Tá ignorando. Tinha que fazer o quê?
Vai fazer o que fizeram com o X, 30 dias afastado? Vão fazer com essas plataformas todas? Tirar o WhatsApp Como é que fica o Brasil? Como é que fica o Brasil? Tá, vão voltar a Idade da Pedra? Vai ser sinal de fumaça, tambor? Se bem que isso é o interesse, me entendeu? O atual governo aqui está aí. Mas o senhor também o senhor continua sendo uma pessoa que defende muito a soberania do Brasil, né? O senhor, como patriota, defende muito a soberania do Brasil. Também, a gente tem leis aqui, não é? Tem lei para vocês. Para quem está lá em cima não tem lei, não. Faz o que bem entende. A questão da legislação, eles nos respeitam, nós temos que respeitá-los também. Quando o Brasil, via Lula, por exemplo, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, que podemos pensar disso? Quando o Lula reconhece o argumento do Lula legitimidade é porque a ONU não reconhece, nas eleições né? venezuelanas, você quer que o pessoal de lá pense o que de nós aqui? O Brasil já perdeu a confiança do mundo. Tá? Esse é um grande problema para todos nós. Tem muita gente falando assim, olha, com a eleição de Trump, ele vai poder pressionar de alguma maneira para que algumas coisas como essa, né, que o senhor disse, da liberdade de expressão, ou, né, de uma liberdade maior das big techs poderem agir diferentemente da nossa legislação. Gostaria de entender, assim, de que maneira o senhor acha que realmente pode inspirar, ou ele próprio, de alguma maneira, influenciar a política ou alguma medida por aqui? Olha, eu tenho alguma liberdade com ele. Quem tem muita liberdade é o Eduardo. Mas nós sabemos o nosso local, né? Nosso lugar. Ele, praticamente sem decreto, eu achei, a maioria que interessava, alguns interessavam para nós, achei excepcionais. Tem a ver, vai ter reflexo na economia aqui no Brasil. Não há dúvida no tocante a isso aí. Eu jamais vou pedir sanções contra o meu país. Mas, se o governo aqui não mudar, se aqui o lawfare não deixar de existir, vai ter problema aqui dentro. Pode ter certeza disso. Uma coisa eu digo, se eu tivesse movimentado tropas, generais, não sei o quê, ou a tentativa de golpe. Agora, um ou outro escreveu um negócio lá. Comigo você não viu nada. Você não viu eu aí com cabo e soldado na rua aí falando qualquer coisa. Me rotular de golpista, querer me botar 30 anos na cadeia, vai ter pressão de fora. Aqui pode ter retaliação. Aqui é lógico que vai ter retaliação. Aqui, retaliação em que sentido? Porque olha só, eu não vou dar palpite como o governo americano deve agir ou não. Tá? Quando você perde um mandato, muita gente vira as costas ou simplesmente se afasta de você. Chefe de Estado não é muito diferente. Alguns chefes de Estado pelo mundo eu mantive relacionamento, como por exemplo o Trump, entre Quando outros. ele saiu, o senhor continuou presidente, Eu fui o último chefe de Estado a reconhecer a vitória do Biden. Tem um significado para eles. Ele convidou, acho que 5 ou 6 chefes de Estado. Eu não era nada, eu sou ex. Né? Me convidou, juntamente com a esposa. Lamentavelmente não pude ir. Fiquei muito triste, queria acompanhar a minha esposa, que só retorna no sábado, que amanhã tem uma marcha lá contra o aborto nos Estados Unidos. Ele sabe disso. Alguns do primeiro escalão dele, né, se manifestaram contra isso aí. É uma ação do governo brasileiro, porque tem influência dentro do Supremo, tem, tá certo? Que foi uma negativa para um convite de um chefe de Estado. Que eu acho até que a repercussão seria menor com a minha ida do que com a minha ausência. A minha esposa, dada a maneira de se comportar, ninguém pode negar o trabalho que ela fez enquanto primeira-dama aqui no Brasil, né? E também seu comportamento, não mandou ninguém para aquele lugar. Sempre, né? Ela teve repercussão lá. Conversou com algumas pessoas, que não é o caso aqui, mas todo mundo viu. E muitos ficaram sentidos do que aconteceu. Eu não estou condenando nada. O Lula conseguiu em 2018, após uma condenação em segunda instância, tá? Ir para a África, com 2 painéis. Um painel era unidos para erradicarmos a fome na África até 2025. Vai acabar com a fome da África esse ano. E o outro é juntos, combatendo de frente a corrupção. O cara condenado em segunda instância foi para a Etiópia, que acabou não indo por outro motivo. Mas o Supremo deu liberdade para ele. Como ele andou pelo mundo também, condenado em primeira instância, sem problema nenhum. Por que essa perseguição em cima de mim? Qual foi o meu ato que eu transgredi alguma coisa? Me responda, qual foi o ato? Você não acha? Aí tentou dar um golpe.
Mesmo que tivesse tentado, o que é tentar dar um golpe? Mas é que tentar já é o crime, né? Por isso que... Ou tentar, vai, qual soldado saiu do quartel? Me aponta um. Bom, ainda falando... Do meu lado teve o próprio Zé Múcio, que houve tentativa de golpe. O Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, também falou que não houve, depois ele voltou atrás. O próprio Temer falou a mesma coisa. Aldo Rebelo falou a mesma coisa. Pô, golpe só na cabeça de uma pessoa deixa não é nada. Só te fazer uma provocação. O seu atual advogado, Celso Villard, chegou a falar que tinha sido golpe e agora diz que não, né? Mas ele falou, e eu ouvi a entrevista dele, tá? Com matéria que tinha na imprensa. Você não quer esperar uma imprensa isenta comigo. Entendi. Quando ele falou, quando eu tive acesso aos autos, pensei de maneira diferente e falou outras coisas que é privativo do advogado, né? Certo. Sobre nulidades, tá certo? Inconsistências. Sim, isso inclusive vai ser uma linha, quer dizer, vai continuar sendo uma linha de atuação, né? A questão das nulidades, enfim, que qualquer pessoa, se tiver nulidade, de fato, né, tem que apontar. Agora, falando de política, continuando a gente falando de política, quero falar sobre o cenário de 2026. Minha pergunta é, eu sei que o senhor não vai desistir de lutar até o último momento para se tornar elegível novamente e poder ser candidato à presidência. Isso é algo que o senhor sempre, né, deixa muito claro. Falando sinceramente, que eu sei que o senhor é um homem muito franco, o senhor acha mesmo que dá para até 2026, devido à conjuntura, o senhor voltar a ser elegível? Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao mexer com embaixadores. E a segunda, elegibilidade. Abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa lá no palanque e fui num carro de som, que era do Silas Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei a estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar o carro de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, num acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. Mas por que o senhor acha que sem o senhor... Não, sem o senhor entendi. Não seria democrático. Mas por que sem o senhor não tem oposição? O senhor não acha que outras lideranças da direita ou figuras da direita também podem representar a oposição? Cita os nomes. O senhor quer que cite? Vai citando. Tá, vamos lá. Tarcísio de Freitas. Representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. Você tem que conversar com o povo, né? O que acha dele. Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral. Ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né, não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Bom administrador também, mas, no meu entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste, quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vai ver como o povo me trata. Pablo Marçal. Eu evito conversar sobre esse cara. Por quê? O cara está fora do Pará, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele, eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança à população,
Então eu não vou discutir o Paulo Marçal, deixa ele para lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu daqui eu conversei fora com ele, chegou na Câmara, mostrou a medalha, que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui, lá fora fala outro completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Não está confiável. Depende, pergunta para o povão aí. Não... Gustavo Lima. Conversei com ele um tempo atrás, no dia seguinte, ele viria ao Senado, no dia seguinte apareceu a candidatura dele para a presidência. Eu tirei o pé. Você precisa, né? Ele tem idade e tem popularidade. Tá? Do resto a gente não conhece, eu não conheço o resto dele. Então, vocês poderiam entrevistá-lo, né? Para saber do que ele pensa, o que ele pode fazer. É um nome, no meu entender, um excelente nome para o Senado, no meu entender. Para a presidência, não sei se está maduro para isso ainda. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele. Tá? Pode ser um nome. Tá? Pode ser um nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo, eu não trato desse assunto com ninguém. Até eu falei demais para você aqui. Tá? Tem só mais 2 nomes que eu quero pedir. Tá. Vai, você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante. Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Está com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque é meu filho, assim como o Eduardo também é uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento de mundo, inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Sim. Michele Bolsonaro. Eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Está voltando nos Estados Unidos. Eu converso com ela. Eu sei que quando você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a margem de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, somos casados, né? Cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. Interessante. Bom, vamos lá. Em que momento o senhor, enfim, já tem uma estrada política, sei, né, a presidência também o amadureceu muito a entender a política sob uma outra perspectiva, né? Não só a perspectiva combativa que o senhor sempre teve, mas também uma outra política de diálogo, de articulação, de alianças com outros partidos, etc, etc. Minha pergunta é, qual é o momento certo para pensar em lançar um candidato da direita ungido pelo senhor? Só os 48 do segundo tempo. Eu vejo de vez em quando, vejo matéria da imprensa, né? Podia estar articulando, eu estou impedindo. Eu não estou impedindo ninguém. Quem quiser se lançar candidato, fique à vontade. Eu digo uma coisa, se o João quer vir candidato, tá? Imagine se tornar inelegível assim como eu fui. Injustiça. Eu não tenho crime. Eu peguei o Brasil, o Temer deu uma arrumadinha no Brasil e nós resolvemos a economia mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra. Fizemos coisa demais. Até o Bolsa Família, que era de 190, passamos para 600. Levamos água para o Nordeste. Você, em 2010, levava 100 dias para abrir uma empresa. Comigo, menos de 24 horas. Nós criamos o PIX, deu-se clima toda. Foi no meu governo o PIX, depois do auxílio emergencial. Você não viu o caos do nosso governo, apesar da política do fica em casa, a economia te vê depois. Foi um bom governo ou não foi? Você nunca viu um time de ministros como o meu. Deixa eu te perguntar. Bom, mas aí o senhor tem muito esse ponto, né? Só que na eleição passada o povo escolheu Lula, né? Ou não? Olha, eu ando pelo Brasil, o povo me ama. Nem durante a campanha não arrastava ninguém por aí.
houve uma campanha enorme contra mim. Por exemplo, o TSE botou o dedo na balança. Eu não podia falar que o Lula defendia aborto. Eu não podia mostrar o Lula lá na comunidade do Rio de Janeiro, ao lado de líderes comunitários que só foram eleitos graças à bênção do tráfico. Eu não podia falar do Lula que o cara roubava celular para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar o Lula ao lado de Ortega, ou de Fidel Castro lá atrás, ou de Maduro agora. Eu não pude mostrar a imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth. Eu não pude mostrar as imagens do 7 de setembro. O TSE fez uma campanha massiva para jovem tirar título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Foram 4 milhões de jovens que tiraram o título. Eu, na reta final, tiraram de mim 1,5 milhão de inserções mentirosas, me acusaram até de pedófilo. Do pintou um clima, né, da história. Eu estava com 30 seguranças de assilo e motociclista. Pintou um clima, eu sempre usei esse tema aqui. Pintou um clima, eu vou lá conversar. Não vou nem entrar nessa história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem teve uma decisão do TCU em relação ao pé de meia, né? Como se fosse entendendo como se fosse uma pedalada. Já tem gente falando em impeachment do presidente Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, quero me inteirar um pouco mais, mas pelo que tudo indica, sim. Eu já vi que alguns partidos, alguns parlamentares já estão protocolando pedindo de impeachment. Eu não quero tomar frente no primeiro momento. Você não tem que deixar o Lula sangrar para resolver em 26. Você tem que, se cometer um crime, tem que ser agora. O povo não pode sofrer mais 2 anos para quem sabe a direita chegar. Aí eu não quero chegar, ou alguém ligado a mim chegar à presidência, em cima do sofrimento do povo. Não posso admitir isso aí. Voltando à inelegibilidade. Por que a Dilma foi cassada e continua elegível? Por que o Lula foi tirado da cadeia, anulado, tudo lá, não sei o que lá, elegível? Por que eu fui inelegível? Qual foi meu crime? Voltando então, de novo, o senhor puxa daqui, eu puxo daqui. Voltando então para a questão do impeachment. O senhor falou, né? Preciso me inteirar, num primeiro momento não quero encabeçar, mas o senhor teme, de alguma maneira, quando o senhor se inteirar, achar que de fato houve crime de responsabilidade? Se pintar um clima, estão na rua para impeachment. Só isso. Ponto final. Não pode um presidente ser responsável fazendo um programa desse às vésperas das eleições municipais. Imagina se fosse eu. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre presidência da Câmara e do Senado, porque já, no dia 1º de fevereiro, haverá haverá eleição, né, para as presidências das 2 casas, e a gente sabe o quanto é importante, né, para a política, para tudo, a presidência das 2 casas. Parece que o cenário está resolvido. Sei que o senhor já explicou isso muitas vezes, mas qual é a expectativa do senhor, né, enquanto uma grande liderança da direita, em relação, vamos começar por Hugo Mota, a possível eleição de Hugo Mota à presidência da Câmara? O que o senhor espera dele? O senhor conversou com ele, Deixa eu falar uma verdade, primeiro sobre Arthur Lira. Ele foi um grande aliado meu. Momento difícil no Brasil. Se não fosse o apoio do Arthur Lira, nós não teríamos, por exemplo, zerado os impostos federais dos combustíveis. Não teríamos botado um teto no ICMS dos combustíveis, entre outras coisas. Então, o Lira foi um grande aliado nosso nessa política. Nós reduzimos brutalmente a carga tributária e passamos a arrecadar mais. O Lira, obviamente, quer fazer seu sucessor. Conversei com ele. E ele é um grande articulador e ninguém pode negar isso aí. Conversei com o Tineu Cortez, com o Rogério Marinho, com mais outros parlamentares. E a ideia foi seguir com o candidato Hugo Mota do Lira. Está tudo resolvido até o momento. O senhor conversou com o Hugo já? Já conversei com ele também. O que nós queremos dele? Alguns falam, querem isso, aquilo. Nós queremos que, se chegar um pedido de urgência para anistia, que ele bote em votação e, uma vez aprovado, bote em pauta. Só isso. Siga o regimento. Isso foi ele topou. Acertado com os dois. Tá. Lá no Senado, está decidida a eleição do Alcolumbre. Sim. Eu sou apaixonado pelo Alcolumbre. Não sou apaixonado por ele. Tenho um relacionamento com ele. Tal pessoa é melhor. Pode até ser. Mas está decidida a eleição lá. E o que acontece? Nós tivemos candidato em 23. Perdemos. Rogério Marinho. Então, não temos nenhuma comissão, não podemos convocar nenhum ministro, nada, e não temos mesa. Se nós repetirmos aqui essa tentativa, vão ficar mais 2 anos como zumbis dentro da Câmara. E mais ainda, quando você não pega um cargo na mesa,
uma vice-presidência, secretaria, outro partido vai pegar, vai se fortalecer contra a gente. Do Senado, o senhor espera o quê? A mesma coisa da Câmara, junto ao Davi Alcolumbre. Botar pautas em votação. Cumprindo exigências regimentais, não nos deixe de lado. É isso que nós queremos. Olha, eu quero te agradecer imensamente por esse papo. Acho que passamos por vários assuntos, né? Te agradecer. Só uma última pergunta. Quero saber da sua saúde, como é que tá? Eu estou com 69 anos, fazendo 70 daqui a 2 meses. A facada eu sobrevivi por milagre. Furou a mesentérica, tá? Já tive 4 obstruções aqui intestinais, mas me considero bem, tá? Apesar da idade. É meu passado de atleta. Já ouviu falar isso aí, né? Por causa da pandemia lá, né? É meu passado de atleta. E estou com gás, tá? Para continuar aqui achando a maneira do nosso país se libertar do comunismo, do socialismo, da corrupção, de tudo que tem de ruim aí. Não dá para imaginar um país tão rico como o nosso, o povo viver de forma pobre. Não dá para admitir. Tem que mudar isso aí. Obviamente, eu sei que é muito difícil, mas se eu conseguir voltar a ser elegível, eu me elejo. Mas o senhor falava que sentar na cadeira era dor de cabeça, era uma tortura. O senhor quer voltar? Pretendo, porque eu não tenho obsessão pelo poder, eu tenho uma paixão pelo meu Brasil. E sei como fazer a coisa melhor agora, o que eu acho que poucos fariam ou teriam a coragem de fazer.